Esse é o Verdades Absurdas, programa de áudio produzido pela Splix Audiovisual para o site Overcast. Roteiro e produção de Alexandre Nix, gravado no estúdio Eletrofônico em São Paulo. Bem-vindos ao Verdades Absurdas. Eu sou o Caio Teixeira e hoje apresentarei mais um episódio dessa série que mistura verdades e mentiras. Então vamos lá, serão 4 etapas disputadas entre 2 duplas e já você vai conhecer as regras do jogo. Mas primeiro vamos conhecer os convidados que completarão as duplas de competidores capitaneados por Pedro Cohen e Nigel Goodman. E ao lado de Nigel temos hoje Fabiano Tatu. Tatu é natural de Paracambi, cidade do Rio de Janeiro. Foi eleito em 2010 o torcedor símbolo do Brasileirão Petrobras, apresentou a websérie Energia das Torcidas, que virou documentário da ESPN Brasil, trabalhou ao lado de Pelé e também nos programas Torcedor EC e Linha de Fundo. Atualmente é um dos apresentadores da websérie Fominhas. Tatu, você curte qual esporte? O que você gosta de fazer da vida? Como você é? Saudações a todos. Eu curto futebol porque pra mim é o único esporte que existe. Os outros são todos subesportes no máximo, principalmente vôlei. E ao lado de Pedro Cohen temos hoje João Carvalho. João retorna oficialmente pela 2ª vez ao programa, extraoficialmente pela 3ª vez, pois ele gravou o piloto. Mas como não sei se esses episódios seguirão uma ordem, afinal a produção simplesmente pode colocar esse episódio antes dos outros. Isso que eu falei pode ser completamente sem sentido. Ok, mantendo o recorde inútil e a posição de capitão interino de sua própria dupla individual, João Carvalho. João me falou o seguinte: Pedro fez o piloto e venceu a dupla do Nigel. Você acha que pode repetir esta proeza ou não? Eu acho que sim, porque é uma questão darwiniana. É Darwin que está decidindo isso aqui. Eu e o Pedro, nós somos seres de estrutura superior na cadeia biológica do jogo das verdades. Então é literalmente impossível a nossa derrota. Me fala uma coisa, você nasceu com siso? Não, eu não tenho sisos, eu sou tão evoluído que eu já nasci sem os 4 sisos. Impressionante. E inclusive eu acho que dentro em pouco tempo eu vou criar patágios e aprender a voar. E nessa primeira etapa, Verdades Absurdas, é a etapa que dá nome ao programa. Suas regras são o seguinte. Pô, ninguém me apresenta? Eu tô me sentindo excluído. Nem ele foi apresentado. Pô, como assim? Mas a gente não vai ser Falaram apresentado. que ele venceu qualquer coisa. Fala uma coisa boa de mim aí. Pô, senão já entra mal no jogo, Deixa eu ajudar. O Nigel tá usando uma camisa muito bonita. Pô, Nigel está usando uma camisa... Qual é a sua camisa, Hertha Nigel? Berlim. Que porra é essa? É um time de futebol, cara. Eu manjo muito de Eu futebol. já vim aqui, porra, pra poder já criar uma intimidade com, porra, minha dupla, entendeu? A gente já tá... E vamos para a primeira etapa de Verdades Absurdas, que é a etapa que dá o nome ao jogo. E as regras são as seguintes. Um competidor de cada dupla lerá em voz alta um pequeno texto quase completamente mentiroso, com exceção de 5 fatos verdadeiros, enquanto a outra dupla tentará adivinhar cada uma dessas verdades. Cada verdade que não for detectada dá um ponto para a dupla do criador do texto. Cada verdade apontada corretamente dá um ponto para a dupla que conseguir acertá-la. Mas se essa dupla apontar um fato que é uma mentira, ela perde um ponto. E hoje quem começa lendo o texto da primeira etapa é Nigel Goodman. O tema do Nigel é piratas. Nigel, pode começar. Eu só vou interromper o Nigel aqui antes, eu quero explicar uma coisa que é muito importante. Eu e o Pedro vamos levar uma surra nessa etapa. Exatamente. Isso faz parte do nosso programa, do nosso planejamento. Então, provavelmente, nós vamos sair daqui perdendo de uma forma totalmente vexatória e abominável. Menos 10. Normalmente é a diferença que a gente busca. Porque aí a gente empata a segunda etapa e vence a terceira e a quarta. Exatamente. A gente traça um plano antes, é pra dar emoção ao jogo. Você vê que Vocês já claramente... combinaram com a gente, obviamente, né? Não, nós já estamos te comunicando. Então, eu vim preparado pra acabar com essa estratégia. Meu texto, inclusive, não tem nem verdades nem mentiras. Vocês não tem nem como perder, nem como ganhar pontos. Eu vou ler a palavra pirata e acabou. É uma estratégia. E Nigel, vai. Piratas. Bom, amigos, hoje eu gostaria de falar com vocês sobre piratas. E eu tô falando dos piratas de verdade, não dos piratas do Golfo de Aden. Piratas estes de origem nigeriana, que são considerados a versão moderna dos piratas de outrora. Não, desculpa, eu apertei o trem errado. Não, é porque ele falou do Golfo nigeriano, né? O Golfo de Aden, na verdade, na Etiópia. Eu errei aqui. Acho que a gente ganha um ponto por corrigir isso. Eu só perco... eu peço desculpa e peço pra ele ligar, o meu dedo coçou. Ele quis mostrar que ele sabia bastante da geografia da África. Não, só... Eu sei onde é que ficam as coisas. E continuamos com o benefício da dúvida pro João. Nigel, pode continuar.
Não são destes piratas que eu vou falar. Eu quero falar dos antigos piratas, os piratas clássicos, como conhecemos, e que eram conhecidos como astronautas dos barcos. Os piratas eram chamados de astronautas dos barcos, ou Longship Astronauts, por 2 motivos. Um, porque eles exploravam novos mundos, e outro porque é tão difícil se tornar pirata quanto se tornar um astronauta. Para vocês terem ideia, para conseguir um diploma de pirataria no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, você precisa terminar o curso de arco e flecha, tiro de pistola, navegação e esgrima. A outra forma de se conseguir um título de pirataria era matando um capitão pirata e herdando sua tripulação. A outra forma de conseguir um título de pirataria era matando um capitão pirata e herdando sua tripulação. Isso é verdade. E aí começamos com menos 1 ponto para a equipe de João e Pedro. Porra. Não, mas olha só. Era mentira aquela parte do arco e flecha, né? Eu não posso falar. Ah, que droga. Foi da segunda maneira que eu me tornei um pirata. Eu matei o famoso Davy Jones, herdei sua tripulação e enterrei seu tesouro. Sim, o resto é lenda, mas tem coisas que pouca gente sabe sobre a minha real história na pirataria. Apenas um pirata em toda a história dos piratas é conhecido por enterrar seu tesouro, e esse sou eu. Deixe-me contar. Apenas um pirata na história da pirataria é conhecido por enterrar seu tesouro. É impressionante, mas vocês estão realmente sincados e vocês ganham 1 ponto e continuam com 0 pontos. Pode continuar, Nigel. Deixe-me contar essa história. O ano 1750 era o coração da Era de Ouro dos piratas. Nessa época, os maiores navegadores estavam a serviço da Rainha da Inglaterra. Isso é verdade. Em 1750, os maiores navegadores estavam a serviço da Rainha da Inglaterra. E assim como vocês jogam muito bem, menos 1 ponto de novo para vocês. Voltam a menos 1. A gente tem menos 9 pra conquistar ainda nesse bloco. Vai, Nigel. E o pirata Goodman era um dos maiores corsários ingleses. Esse era eu. Como todos os outros homens, eu sabia reconhecer um navio pelas marcas de madeira do seu casco. Sim, eu era um verdadeiro astronauta dos barcos. Mas a vida nos oceanos era diferente do que os livros de hoje em dia mostram. A vida no oceano era diferente do que os livros de hoje em dia mostram. Cumprindo a sua promessa de buscar os menos 1 ponto para Era sua dupla. igual... O quê? Você acredita tanto nos autores? Podemos continuar. Pedro Cohen e João com menos 2. Nigel, continua o texto. Piratas, na realidade, eram salva-vidas do mar. Piratas davam tiros de canhão para afastar os tubarões. Piratas bebiam rum por motivos de saúde. E piratas constantemente... Piratas bebiam rum por motivo de saúde. Vocês combinaram, né? Um erra, o outro acerta em seguida. Mais 1 ponto, então eles estão com menos 1, Pedro Cohen e João. Evita o escorbuto. Então tem uma observação aqui que é: piratas bebiam rum para ficar imunes ao escorbuto. Eles utilizavam uma mistura de rum, mel e limão que foi apelidada de grog. Continua, Nigel. Só uma coisa até hoje é muito discutida, o tapa-olho. A verdade é que ele existe por questão de estilo e não para enxergar melhor. Para melhorar a visão, os piratas usavam brincos. Os brincos em formato de argolas utilizados pelos piratas serviam para que montassem nele uma pequena lente. Com essa lente era possível não só enxergar melhor, mas também como iniciar pequenas labaredas com a ajuda dos raios do sol. O tapa-olho servia mesmo para os piratas se reconhecerem durante as batalhas. E, independente de qualquer coisa, eu estava lá. Era manhã e eu me lembro como se fosse hoje. Os primeiros raios do sol atravessavam as nuvens, dissipando as névoas e cobriam o mar, como uma gargantuesca e alva colcha. Os monstros do mar, acordados, observavam junto à nossa tripulação o horizonte descortinar para que surgisse nele Davy Jones, em seu navio de 3 mastros. A batalha foi cruel e muitos dos meus companheiros dormem até hoje no fundo do mar. Mas eu honrei a todos quando atravessei a minha espada no peito do Capitão Jones. Tomei sua vida e sua tripulação. Lancei-me para o convés do seu novo navio e fui recebido pelos meus novos homens. Para eles, eu era um deus agora. E o melhor de tudo, eu tinha o direito a todo o tesouro do capitão. Em sua cabine, lá estava ele, seu cofre. Direita 32, esquerda 17, direita 26. A combinação do cofre de Davy Jones. Dentro havia nada mais, nada menos do que o equivalente a 800 mil reais em vale-compras do submarino. Eu era o pirata mais rico do mundo. Cara, você já pensou em contar história pra crianças em hospitais? Eu acho que no primeiro parágrafo do texto tava 5 verdades emendadas uma na outra e aí passou. E aí depois ele ficou só ouvindo de otário, assim. Inclusive, na próxima é isso que eu vou fazer. Com essa finalização, começamos com 3 pontos para Nigel e Tatu e menos 1 para João Carvalho. Então vamos lá, as verdades que passaram por vocês despercebidas. A combinação do cofre do pirata Davy Jones era direita 32, esquerda 17 e direita 26. Eu ia apertar isso! Cara, você ainda falou. Será que a combinação do cofre então é verdade? Se vocês voltarem à gravação, vocês vão ouvir sério, que eu falei sério, isso ele é falou verdade.
Meu Deus do céu, o pessoal que tá em casa ouviu eu falando que era verdade. Você, ouvinte, está perdendo a cara de desespero de Pedro Cohen a dizer que ele as sabia. pessoas que vivem na mente de Pedro Cohen sabem que ele falou que isso era verdade. No fundo, isso veio pra mim que era verdade. Eu falei, isso é verdade. A outra verdade que passou foi no MIT. Você pode receber o diploma de pirata ao terminar os cursos de arco e flecha, tiro de pistola, navegação e esgrima. Não. Foi outra verdade que você queria apontar, Piratas Pedro. não usam arco e flecha. Ah, não. Tem o arco e flecha, então é mentira. É sério, eu ouvi ele falando isso. Nós temos isso na gravação, gente. Quem tá em casa tá ouvindo sabe que eu acertei essas duas. E a outra verdade que passou despercebida, a maioria dos piratas usava brincos com a intenção de melhorar a visão. Pode ser coincidência ou não, mas a região do lóbulo da orelha é exatamente o ponto de tratamento da visão através do tratamento de acupuntura. Agora vamos para a próxima etapa, que é João Carvalho lendo o seu texto, que o tema do João, qual é, João? São ninjas. João, pode começar o seu tema. Apesar de tradicionalmente serem ligados à cultura oriental, o berço do termo ninja é africano, mais precisamente etíope, e se confunde com a criação do rastafarianismo. No original, a palavra ninja significava filho bastardo de Já, e se remetia à fábula etíope que nos conta que o primeiro ninja, Mbakele Mutombo, fora condenado à forma de sombras para não trazer a seu pai, o próprio Já, a lembrança constante do seu adulto. Isso aí é verdade. Essa parte é verdade. É isso aí que é verdade, cara. Vocês Filho tudo isso entender. bastardo de Já. Você tá realmente acreditando que ninja vem do etíope? É isso? Cara, eu Vem acho uma que origem africana do ninja. eu acho que tem, pô, Você acredita que Nin, simplesmente Nin, significa filho bastardo, duas palavras? Isso não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Porque na verdade, Não cara, não tem faz nada a ver com o sentido número nenhum. de letras É o ou de Pedro que sílabas. fala Eu, como eu sou especialista em linguística, eu posso te afirmar com toda certeza que não tem nada a ver com o número de letras ou de sílabas. É sim a pronúncia dessa palavra, nin. Isso por si só já significa filho bastardo de. Ó, eu tenho vontade até de dar mais um ponto pra dupla pela humilhação que foi exposto o Pedro Cohen depois dessa frase. Mas começamos com menos um para Minha Nigel dupla Goodman. consegue estar errado e tá certo. Ao mesmo tempo, cara. É. Bem-vindo ao meu mundo. Nigel e Tatu começam com menos um ponto. O João pode continuar. Os ninjas são seres de hábitos estranhos e fofos. Muitas vezes, o que nos trazem os filmes sobre sua cultura não passa de uma corruptela da verdade. Pode ser um choque para muitos, mas Beverly Hills Ninja, estrelado por Chris Farley, é na verdade um dos mais precisos documentários históricos sobre esses preciosos seres. Os ninjas amavam sobretudo os biscoitos. Essa preferência gastronômica pode ter sido originada por diversas razões. A adoração glutona por guloseimas e biscoitos podem ter vindo da arte ninja dos disfarces. Além do tradicional manto preto que tantas vezes vimos na sessão da tarde, o ninja possuía 17 disfarces básicos. O disfarce preferido dos ninjas, no entanto, era o de vendedor de doces. Ninjas... O ninja tinha 17 disfarces básicos. Eu queria apertar em algum momento aí, e o de vendedor de doce eu não achei bom o suficiente pra eu apertar. Sabe Então eu apertei no o que é segundo incrível melhor. foi você voltando na sua mente a parte mais ridícula possível pra apontar a verdade. E vocês perdem mais um ponto, é menos 2 pontos para a dupla de Nigel e Tatu. João, pode continuar. Ninjas eram quituteiros mortais e utilizavam venenos em pasteizinhos de Santa Clara, muito populares em todo o Japão. Seguindo essa linha de documento verdade, Chris Farley levou sua epopeia histórica às últimas consequências. Pô, daqui a pouco eu vou ter que apertar nesse Chris Farley aí, cara. Porque ou isso ou uns negócios de confeiteiro que eu tenho certeza que é mentira. Não, e pastelzinho de Santa Clara, meu irmão. Pastelzinho de Santa Clara é tipo pastelzinho de Belém, é a mesma coisa ou não? É, né? É um doce português, mas não né? é o mesmo recheio. E rola demais no Japão, então. Pô, com certeza. Inclusive, se você quiser voltar atrás, ainda tá a tempo de apertar a campainha. Beleza. Seguindo essa linha de documento verdade, Chris Farley levou sua epopeia histórica às últimas consequências e negou o maior clichê de todos, o uso do shuriken, também conhecido como Estrela da Morte. A arma letal preferida dos ninjas não era o shuriken, mas sim a foice. Eu acho que é verdade isso. O que é verdade? Que a arma era a foice. E vocês ganham um ponto porque, de fato, a foice era a arma preferida dos ninjas. Esperando só não ter Chris Farley, não ter alguma referência aí, tio. Preferida dos ninjas? Qualquer parada que vier sem isso já vai apertar o botão, cara. Não tem nem... Sim, Pedro Cohen, é a arma preferida dos Mas a ninjas. gente não tem como saber a preferência deles. Sim, tem, porque
Rolava um censo dos ninjas? Usando a foice, eles poderiam se passar por camponeses. Mas nem sempre foi assim. A peixeira também era usada no nordeste do país por esses guerreiros. A peixeira era especialmente utilizada pelos ninja angadeiros e em suas batalhas contra os samurais. A maioria das lâminas ninjas traziam inscrições de poemas em caracteres kanji. Um dos poemas... O que é verdade, Tatu? A lâmina com os caracteres. Então, a lâmina poderia até ter caracteres, mas não eram poemas. Vocês perdem mais um ponto. Vacilo, Pode continuar, João. Cara. Eu fui junto contigo nessa. Pois é. Um dos poemas desses clãs sertan ninjas era sobre a virtude dos ninjas sobre os samurais chineses nas artes marciais. Muitos ninjas japoneses lutavam com uma técnica que se assemelhava a uma espécie de dança. Verdade, absoluta isso. O que é verdade? Que os ninjas faziam lá uma técnica que se assemelhava com uma espécie de dança, cara. Você poderia ter deixado ele continuar um pouco mais a frase, você percebeu o absurdo que ele está falando. Então, está errado. Menos um ponto para a dupla. Porra, eu não vou mais apertar essa campainha, cara. Tira isso de mim, Nigel. Tira isso de mim. Toma isso de mim. Isso, aperta as duas. Agora vocês... Porra, eu não vou mais apertar. Nigel, cara ouvinte, Nigel agora cuida das duas campainhas. Eu não aperto mais campainha, cara. Vou reler a frase da dança. Então, muitos ninjas japoneses lutavam com uma técnica que se assemelhava a uma espécie de dança, o ninjinski. Miraculosamente, levavam vantagem sobre seus inimigos, mesmo sabendo que todo chinês é um mestre de Kung Fu. Segue que ninguém apertou, segue. Segue que ninguém Eu me lembrei apertou. os argumentos de Pedro Cohen. Com certeza, todo chinês é um mestre. Não tem como você não saber se tem um que não é. Cara, que eles ensinam isso nas escolas, desculpa. Você saiu da escola, você é um mestre Kung Fu. Pode continuar, João. Porém, nem tudo é glória para aqueles que optam por aquela que durante muito tempo foi chamada oficialmente de Togugetsu, ou em português, o Caminho das Sombras. O que é verdade? Eu acho que Togugetsu é o caminho das sombras. Posso apertar no Você meio? pode achar, mas você nem sabe o que significa Tokugetsu e você está errado. Menos um ponto para a sua dupla. Ou em português, o Caminho das Sombras. Muitos praticantes do Togugetsu eram forçados por seus mestres a usar alargadores anais de madeira para evitar os flatos durante suas missões de perseguição e subterfúgio. Mas peraí, o alargador de madeira evitava? Não, quando tá aberto não vai fazer barulho, né, cara? É um plug. Ele faz pressão negativa. Só o ar. Entendeu? Saquei. Com o tempo, se percebeu que a prática poderia levar a terríveis feridas, e ela foi abandonada e trocada por uma restrição alimentar. Um ninja de verdade não pode consumir alho ou feijão antes de uma batalha. Muito... Tem que ter verdade nesse texto, cara. Isso precisa ser real. Isso aí, pô, eu concordo verdade em algum contigo, lugar. cara. Isso precisa ser real. Fala pra mim que é real, por Eu favor. acho engraçado porque vocês estão apelando simplesmente pro que precisa ser. A fé agora Tem domina verdade, cara. a sua dupla. Mas Mas aqui, não tem mais 2 Cara, horas olha de... só, olha fé. só. Vocês estão reclamando de falta de verdade no texto. Eu vou dizer só uma coisa. A gente justificou o alargador anal de madeira e vocês não apertaram. a fé de vocês, a fé da sua dupla levou vocês a um ponto, porque é real isso, Aí, é verdade. sabia. Lógico, Tinha que ser, cara. João, pode continuar. Esse jogo é maravilhoso, porque eles estavam certos e a gente mesmo assim riu da cara deles. Muito se caminhou entre o nascimento de ninja e os praticantes do Togugetsu. Mas a própria sociedade moderna vem transformando o ninja em um ser em extinção. Em nossa sociedade repleta de câmeras, não há mais lugar para esses guerreiros da sombra. Tanto é que oficialmente só existe um ninja no mundo. Vai, Eu Nigel. acho que, pô, oficialmente só existe um ninja no mundo. É bizarro afirmar que você tá certo, Nigel. Era a última verdade do texto. Sabia? Jinichi Kawakami é o 21º representante da família Ban, que fazia parte do clã de ninjas Koka. Os ensinamentos ninjas são passados em primeira mão para seus descendentes e Jinichi prometeu que não repassará mais as técnicas ninjas. E aí é o seguinte, as verdades que passaram que vocês não pegaram no texto... Todo chinês é um mestre de Kung Fu. Não, a verdade é, a comida preferida dos ninjas eram os biscoitos. Quando viajavam, os ninjas se alimentavam praticamente apenas de katayaki, um biscoito extremamente calórico. E a outra foi, um dos disfarces preferidos dos ninjas era o de vendedor de doces. Porra! Você falou uma frase antes disso. que Eu era verdade. ouvi esse, se falasse qualquer outra coisa, se não tivesse doce, eu apertava. Aí tinha o doce, eu falei, não, vai ser 17. O outro disfarce preferido do ninja era o de monge, tipo Assassin's Creed, manja?
E é isso, e com o final dessa rodada, ficamos com o placar de -1 ponto para Nigel Goodman e Fabiano Tatu, e 1 ponto para João Carvalho e Pedro Cohen. Vocês estão... -1 ponto? Eu consegui terminar com menos? Eu acertei uma porrada de coisa no fim. Mas vocês erraram um rio de coisa e a gente passou 2 verdades, né? Eu e o Pedro, a gente queria falar pra todos os nossos fãs em casa que a gente pede desculpa por ter ganhado essa etapa. Isso não fazia parte do nosso plano de forma nenhuma. Não, vamos perder mas nós vamos perder a próxima, com certeza. E vamos chegar aonde a gente quer chegar. E agora é a vez da segunda etapa do nosso jogo, que mistura fatos verdadeiros e inacreditáveis com caos extremamente verossímeis. O nome dessa etapa é Painelistas Excêntricos. Eu sempre vou reclamar dessa maldita palavra painelista. Eu acho um absurdo isso, mas tudo bem. Agora é o seguinte, o que é verdade, o que é mentira, é o que cada um dos nossos painelistas vão tentar descobrir sobre um dos seus adversários agora. E eu vou explicar as regras para vocês. Eu gosto muito dessa brincadeira. Essa etapa funciona assim. À frente dos painelistas estão alguns cartões virados para baixo. Em cada cartão está escrito um fato sobre a vida deles. Este fato pode ser verdadeiro ou falso, e até o momento eles não sabem o que acabarão lendo ali. Cada um vai pegar um cartão, ler para todos o que está escrito e defender essa declaração como se fosse uma verdade, mesmo que ela seja uma mentira. A dupla adversária faz 3 perguntas para quem leu a declaração e tem de tentar captar pela resposta do leitor se aquilo é ou não verdade. Se acertarem, ganham 2 pontos. E depois será a dupla inversa ou oposta para fazer o mesmo processo. Eu leio tudo igual um débil mental, mesmo se for um bagulho muito comum da minha vida, tá ligado? Nigel, pode ler o seu cartão agora. Você totalmente contra as regras da brincadeira. Eu quero voltar nos outros jogos e ganhar os pontos que eu perdi nessa porra. Eu prendi minha namorada de infância em uma geladeira vazia e ela ficou traumatizada e tem claustrofobia até hoje. 3 perguntas, João e Pedro. Infância? Quem tem uma namorada na infância? Ele tá mentindo. Eu ainda quero entender como funciona esse seu cérebro maravilhoso, Pedro Cohen. Na infância, quem tem uma namorada, o que ele vai fazer, cara? Posso fazer a primeira, Pedro? Pode. Como que ela ficou presa na geladeira? Eu fechei a porta. Porra, e ela não tinha força pra abrir uma Ela não tinha força pra abrir por dentro, era uma porta mística de Eu não sei geladeira. muito bem o que aconteceu com ela, mas eu fechei, não sei se foi a sucção, alguma coisa. Trancou a mulher ali dentro. Foi depois desse caso que a Electrolux parou de fazer a geladeira cofre, que só era aberta por fora e não é aberta por dentro, então. Eu posso considerar isso como segunda pergunta, João? Eu posso falar em nome da Electrolux? A mãe dela mandou várias cartas. Nossa, parte é mentira. Segunda pergunta, senhores. Tá, De onde era essa geladeira que não tinha prateleiras, cara? Era uma geladeira velha, entendeu? Que minha avó ia jogar fora. Aí tava guardada na sua casa, né? Não, tá guardada. Ela tava pra ser jogada fora e a gente tava brincando. Foram 3 duas perguntas vocês fizeram. Não. Sim, essa foi a segunda, foi a sua segunda pergunta. Se ela tava guardada. Ué. Você sabe... Perguntar se ela tá guardada? É a terceira pergunta. Isso é? Não, Pedro. Não. Então ele vai ter que explicar isso melhor. Não Calma tem aí. problema, não. Se essa é a A pergunta... sucção já respondeu tudo. Cara, tem geladeira que você bate ela só vai Não, abrir de novo olha, depois de Não, você eu 2, 3 concordo. minutos. Muitas mulheres cara. ficam presas pela sucção. Eu só não vou concordar com a questão da geladeira. Agora. Não, agora eu quero saber direito. Se tá guardada. Se a pergunta Não tá guardada, de onde tá ela pra tá jogar guardada fora. é uma pergunta, então eu quero saber onde ela tava guardada. Não tava guardada, tá pra jogar fora, entendeu? Eu Tá, tava mas na tava pra saída da jogar garagem. fora aonde? Na saída da garagem. Na saída da garagem. Pronto, agora a gente já pode falar que isso é mentira. Isso é mentira. Ninguém guarda uma geladeira na garagem. É exatamente por isso que é mentira. Então vocês consideram isso como uma mentira? Uma mentira. Uma mentira. Senhor Nigel, isso é mentira ou verdade? É mentira. É mentira. 2 pontos para a dupla Eu não de tinha namorada João na e infância. Pedro. E geladeira na garagem? Geladeira na garagem, porra, tava me convencendo que era possível. Pedro, pode ler a sua verdade ou mentira. Certa vez provoquei uma comoção no meio da rua ao fazer uma velhinha cair com a boca no chão e sangrar. 3 perguntas, Sr. Nigel e Tatu. E como você fez ela cair? Você derrubou ela de propósito? Ela tava passeando, saindo do mercado com o cachorrinho dela. Eu fui mexer com o cachorro e o cachorro puxou ela e ela caiu. Que mercado que era esse? Era o Extra. É mentira. Vocês têm mais uma pergunta. Essa pergunta, mas já sei que é mentira. Supermercado Extra, ninguém cai. Ela bateu com a boca na calçada ou diretamente na rua?
Porque isso faz diferença. Ela tava na calçada e caiu na calçada. Na calçada. Na calçada mesmo. É. É mentira isso aí. É mentira. Mentira. Senhor Pedro, isso é verdade ou mentira? Isso é verdade. Não pode ser um cachorro no extra? Aí era um cachorrinho pequenininho, ela botou o cachorro no chão, eu falei, cachorrinho, o cachorro puxou a mulher, ela caiu, ficou sangrando, e eu tive que ficar lá segurando a mulher até o filho dela vir buscar, porque ela era velha e não queria ir no hospital. Ela ficou, não, só chama meu filho, só chama meu filho. Aí veio saindo um monte de gente do mercado perguntando o que houve com ela. Eu falei, ela tropeçou e caiu sozinha. Um dia que eu me senti péssimo, eu só não queria assumir que eu derrubei a velhinha. Olha, eu vou te falar que a sua estratégia funciona, porque até eu achava que era mentira. Eu achava que era mentira também, eu tô impressionado aqui. Eu achava que era verdade no início. Não, Pedro derrubou uma velha, isso eu consigo aceitar. Mas cachorro no extra eu tenho certeza que é impossível. Fabiano Tatu pode ir para a sua verdade ou mentira que João e Pedro tentarão descobrir agora. Tentando simular um ritual religioso, queimei o rosto de algumas crianças e quase as ceguei. Peraí, se isso for verdade, a polícia pode escutar isso e prender. Se isso for verdade, eu não quero mais brincar com ele. 3 perguntas, João e Pedro. Você quer fazer a primeira? Eu só quero acreditar que isso é mentira, eu não quero nem fazer pergunta. Eu preciso acreditar Posso? que isso é mentira pra continuar aqui, cara. Vai. Se isso for verdade, não diga. Qual ritual religioso que você tava tentando emular que necessita de ter fogo? Não, na verdade não era fogo, cara. Era algo que eu pensei ser água. E aí tava dentro de um balde, perto de uns tanques, porque a gente tava brincando numa fábrica. Têxtil. Meu pai é engenheiro têxtil e ele trabalhou 35 anos numa fábrica têxtil. Tá, isso é mentira. Eu nasci literalmente dentro de uma fábrica têxtil e morei nela até os 5 anos de idade. E aí, perto de uns tonéis, tinha um balde com um líquido dentro. Calma aí. Tinha um balde com um líquido dentro que eu pensei ser água, até porque estava escuro, era uma festa de aniversário à noite. E eu sentei as outras crianças na frente, peguei um pedaço de pau que tinha ali perto, molhei aquilo naquilo que eu supunha ser água e fui batizando, ou seja, era um ritual católico. Obrigado. Só que daí a pouco as crianças começaram a gritar, e ai, tá queimando. E parece que era só da cáustica, cara. Pedro e João, vocês têm mais 2 perguntas. Pelo amor de Deus. Cara, não. Ele não viveu numa fábrica têxtil até 5 anos. Rapidaço, tava rolando um aniversário de criança numa fábrica têxtil à noite. Era a casa da gerência, cara, que era um lugar muito foda. Calma aí. Se a gente tem direito a mais perguntas, eu quero que você conte outra história maravilhosa da sua vida. Só isso, cara. Vamos lá, mais 2 perguntas. Eu estalei minha orelha rindo, tá ligado? Não sei nem como é que é possível. O bagulho estalou aqui dentro, cara. Olha só, eu acho que isso é mentira e pra mim... Você quer fazer mais alguma pergunta? Eu tenho certeza que é verdade. Cara... Teve alguma consequência com os pais deles? Tipo, tentar te processar alguma coisa? Não, porque eu também era criança, né? Então foi só esporro mesmo. Mas Porra, teve um menino que rosto ficou... de criança, só teve esporro? Só teve esporro. E... Mas assim, um dos garotos lá, atingidos pela soda cáustica, realmente ficou muito mal. Ele teve que usar óculos escuros por uns bons meses, cara. Porque ele não podia ter contato nenhum com claridade, que ele ficou super sensível ao negócio, entendeu? Quantas crianças foram atingidas? Umas 6. Por acaso a minha irmã do meio tava no também, mas ela não foi atingida. E ele não sabia que era só Tipo, não, só a minha irmã... Não, houve outras crianças que foram ela tem que ir pro atingidas. inferno. Pedro e João, isso é verdade ou mentira? Cara, eu acho que é verdade. Porque na hora que eu zoei a fábrica, ficou muito pessoal e ele falou que era a casa da gerência. Vamos numerar as coisas absurdas aí. É um aniversário de criança numa fábrica têxtil à noite com soda cáustica. Eu quero que isso seja verdade. Eu acho que no fundo é isso. Você tá dizendo que ele viveu até os 5 anos numa fábrica têxtil, que ele queimou o rosto onde ele se alimentava de soda cáustica e matava a criança. Que ele queimou o rosto de 5 crianças e só ganhou um esporro. Eu tô te entregando, vamos falar que é mentira. Vamos falar que é Não, mentira. vamos falar que é verdade. Eu sei que é muito absurdo, mas eu só queria viver esse sonho. Você tá certo, é mentira. Eu queria que fosse verdade, eu queria viver o sonho. Não, se você falar no microfone que é verdade, foi verdade. Cara, eu tô errado, é mentira. Com certeza é mentira. Isso não tem como ser real. Não, isso é mentira. É mentira. Isso é mentira. É mentira. Então é mentira. Fabiano, isso é verdade ou mentira? Isso é 100% real. Tudo é verdade.
Cara, eu não A gente tá jogo mais vencendo com vocês esse cara. psicologicamente agora. entendeu? Tudo Cara, é você verdade. vê que, tipo, eu quis acreditar, mas não dava, cara, porque é muito absurdo. E com isso, vocês não ganham nada. Pô, e... a gente pode conversar sobre isso, pelo menos? Achei um Cara, tema se depois maravilhoso. você quiser um abraço e tal, tá tudo bem À agora. vontade. Agora eu quero que quem leia é João Carvalho o seu fato, que pode ser verdade ou mentira. Quando eu tinha 10 anos de idade, acordei de madrugada com meu pai raspando a minha cabeça. 3 perguntas, Nigel e Fabiano. Por que ele quis raspar sua cabeça, cara, de A madrugada? pergunta mais sincera que eu já vi nesse programa. Meu pai havia acabado de se converter à logosofia, a filosofia de Juan González Pecote. E ele decidiu que, para que eu pudesse ser também logosófico, eu não poderia ter cabelos. Entendi. Segunda pergunta. O que é que é? Isso foi a pergunta? O que é? Qual que é o lance da logosofia aí? Cara, o Juan González Pecote é um argentino que criou um sistema de filosofia onde você busca se melhorar. Só que, tipo assim, a ideia deles é que, tipo, o chakra da mente, pra estar em contato com o universo, ele não pode estar tampado pelos seus cabelos. Então, é preciso que se raspe a sua cabeça. Pô, isso é verdade, com certeza, cara. Terceira pergunta. Mas por que seu pai fez de madrugada? Quê? De madrugada. O que seu... Ele acabou de falar, raspou a cabeça dele. Não, é de madrugada, mas por que de madrugada? Por que seu pai não esperou você acordar? Por que ele teve Porque que fazer? ele achou que se eu tivesse acordado eu não ia animar, então ele raspou a minha cabeça numa hora. Parada compulsória, né? Então, Aí, filhão, vamos raspar a cabeça? Senhor Nigel e Fabiano, verdade Pô. ou mentira? Ah, cara, isso é verdade, com certeza. Eu vou na verdade junto. João? Verdade. isso é verdade. Isso é Isso é verdade. verdade. Porra, tá na cara que era verdade. 2 pontos para Nigel cara, e Fabiano. eu jurei que logosofia fosse mentira. Eu também. E encerrando essa etapa, então, ficamos com um placar de 1 ponto para Nigel e Fabiano Tatu e 3 pontos para João e Pedro. Eu queria aproveitar, eu e o Pedro aqui, e falar com todos os nossos fãs que a gente pede desculpa, que a gente empatou quando a gente deveria ter, obviamente, perdido essa etapa. Mas nós vamos perder a terceira. Não, mas essa etapa foi boa por uma coisa. Depois de ver ele assumir um crime aqui, eu acho que eu tenho muita coisa que eu tinha vergonha de assumir que eu posso botar nessa parte do panelista excêntrico. E agora, a terceira etapa do nosso jogo, e é a hora do Dicionário Surreal Brasileiro 2.0. Sim, 2.0, pois existe uma atualização nas regras. Então, prestem atenção. Vamos pegar uma palavra e dar 3 alternativas de significados para uma dupla adivinhar qual deles é o verdadeiro. Só que essa palavra é sempre pouco utilizada. Pode ser uma palavra que caiu em desuso, uma gíria que existe, mas nos é obscura ou um termo específico estranho. Cada dupla terá de apontar o significado correto entre 3 alternativas que serão lidas por mim e pela outra dupla. Somente uma dessas alternativas está correta e vale 3 pontos. Só que cada significado possui uma dica opcional. Cada significado lido possui também uma frase onde a palavra é utilizada no sentido correto. Pode ser que ajude, pode ser que não, mas a dica existe e a dupla que tentará adivinhar o significado pode pedir para que eu e a outra dupla leia essa frase. Só que isso é uma aposta. Cada frase pedida vale 1 ponto. Se a dupla pedir uma frase e acertar, ela ganha 1 ponto extra. Se a dupla pedir 2 frases e acertar, ela ganha 2 pontos extras. E 3 pontos se pedir as 3 frases e conseguir acertar o significado real entre as 3 opções lidas. Só que, se a dupla errar, cada frase pedida conta como ponto negativo. Então a pontuação de cada dupla pode variar entre menos 3 pontos e 6 pontos nessa rodada. Então vamos começar com o Nigel e Fabiano Tatu lendo. A palavra hoje retirada diretamente do dicionário é abléfaro. Isso mesmo, queridos ouvintes, abléfaro. Nigel, o que é abléfaro? Abléfaro. Aquele que, como peixe e certos répteis, é desprovido de cílios ou pálpebras. Então, ok. Fabiano Tatu, qual é o seu significado para abléfaro? Abléfaro. Diz-se de quem costuma surpreender-se ou impressionar-se facilmente com discursos e atos de terceiros. Vamos pra próxima. Vocês não querem frase? Não, queremos não. frase. E a última definição é a minha. Abléfaro, que desconhece os princípios do engano, mentira ou ocultamento, ou pessoa incapaz de mentir. Eu queria fazer a primeira observação, que você me põe uma frase que tem um A na frente, eu vou esperando que tenha só uma negativa e tem 3 negativas. Isso é uma puta falta de sacanagem que o Nix fez comigo, porque as 3 frases são negativas. Por mais que eu acho que as 2 frases falam de palavras, ele tá querendo que a gente entenda abléfaro como aquele que nega o blefe.
E blefe não é blefe em latim, blefe é uma palavra que vem do francês, então aí tem algo de errado no reino da Dinamarca. Eu acho que o abléfaro vai ser a frase do Nigel, Exatamente. que vai ser o que não Sem tem pálpebras. Tem pálpebras. Eu acho que é essa. Eu também acho O que é você essa. acha, Pedro? Então, eu tenho certeza absoluta que não é a do Caio. Desculpa, o Tatu pode repetir a dele, por Claro. favor? Disse de quem costuma surpreender-se ou impressionar-se facilmente com discursos e atos de terceiros. Eu acho que É é porque a do... essa não é uma negação. Não. Então, tipo assim, o que eu acho? Eu acho melhor a gente acertar, ganhar 3, ficar na maciota, e é isso aí. Não, mas olha só. Se a gente tem certeza do que é a do Nigel, a gente podia pedir as 3 dicas... E perder 3 pontos. Sim, seria acertar genial. E fazer 6 pontos. Mas aí que tá. O que vale mais? Um na mão 6 ou 3. ou 2 voando? Eu acho que vale mais um na mão. Vocês querem frases ou não? Não, eu não quero. Não, eu não quero... A frase não vai ajudar A muito. frase não vai ajudar, pô. Ele vai falar assim. Tipo assim, beleza, o que é abléfaro? A bléfaro é um maluco que não tem cílio. Fala a sua frase. Albertinho era bléfaro. Aí, beleza. Aí passa pro outro. Abléfaro é quem não entende o blefe. Fala a sua frase. Albertinho era bléfaro. Aí passa pro terceiro. Abléfaro é o cara que ficou surpreendido. Fala a sua frase. Albertinho ficou abléfaro. Não vai ajudar muito. Que ajuda monstra. Qual é a O frase correta? Nigel tá Não, certo. O Nigel é o portador da verdade. Ausência de pálpebras. Então vocês Ou ganham seja- 3 pontos porque é correta a frase de Nigel. E com isso... pergunta Inclusive, eu vou além. Se eu não me engano, blefu é cílio em grego. Overkill total. E alguém vai corrigir? Quem tentará descobrir agora é Nigel e Fabiano. A palavra que leremos agora, eu, Pedro e João, será califon. João, qual é a sua definição para califon? Califon, termo utilizado no Nordeste, principalmente no Ceará e Paraíba, para designar o sutiã feminino. Vocês querem frase ou não? Ainda não. Agora é a vez do Pedro. Califon, fruta híbrida, parente do damasco, cultivada em larga escala no oeste dos Estados Unidos. E a minha definição para califon é: califon é uma palavra de origem francesa, o mesmo que califão, tubo em formato de U, utilizado para transportar água ou outros líquidos para fora de um recipiente. Não, esse aí não é. Então Porra, tá. fiquei em dúvida, hein? Vocês não querem Esse nenhuma aí não frase? é. Fiquei em dúvida entre a do Pedro e a do Pô, Caio. eu fico muito Será que feliz é quando essa é uma aí? palavra Será que que eu é sei dúvida, e a outra cara? dupla tá em dúvida. Eu me sinto Eu acho que não é tão feliz. Mas acho que não. essa parada é mais sifão, né? não? Acho que é um bagulho assim. Não, sifão é aquele de... pra tirar gasolina do carro, roubar gasolina do carro do teu pai e botar no seu. Não, Ó, tá tranquilo, vocês só- estão com 1 ponto enquanto eles têm 6. Talvez pedir frase agora seja interessante para ganhar mais Calma, pontos. calma. Por isso que tem estratégia. Primeiro a gente vai excluir Isso aí. e depois a gente vai nas frases. Eu acho que a do João não é de jeito nenhum. Então lê sua frase, João. Califon, termo utilizado no Nordeste, principalmente no Ceará e na Paraíba, para designar o sutiã E a sua feminino. dica? Não, isso é mentira, isso é segura-teta. Vai querer lá. minha frase? Segura a teta. Regis, pegue ali aquele meu califon cor da pele pra eu ponhar. Essa é a sua frase? Essa é minha frase. Não é essa mesmo. Não é. Vocês querem as frases dos outros? Pera aí, Pedro, lê só a definição. Fruta híbrida, parente do damasco, cultivada em larga escala no oeste dos Estados Unidos. Agora lê você, é só a sua definição. Califon é uma palavra de origem francesa, o mesmo que califão, tubo em formato DU, utilizado para transportar água ou outros líquidos para fora de um recipiente. Lê a frase. A minha? É. A minha frase é: chupei demais o califon e fiquei molhadinha. Não, isso não é. Esse é cifão. Pedro, lê sua frase, a gente vai no Pedro. A não ser que seja muito bizarro. O califon é uma fruta criada por meio do cruzamento entre ameixas e damascos em uma proporção de 3:1. Exatamente 3:1. Eu claramente não entendo nada sobre cruzamento de Não, fruta. cara, é parada de gametas, cara. Então é São isso aí. 3 gametas de um com uma gameta do outro, bicho. Vai essa aí. Biologia, reprodução Vocês vegetal. acham que eu tô certo? Com certeza, por causa dessa informação batendo com esse conhecimento. Então, com isso, vocês perdem 3 pontos. Era do João. O termo utilizado no Nordeste, principalmente no Ceará e Paraíba, para designar o sutiã feminino. Tu nunca viu um califon, menino.
Não, eu até vi alguns, só não sabia que tinha esse nome, né, cara? Não, cara, nem eu vou me ser falaram. você, eu tô surpreso aqui também. Eu não iria na minha própria frase também, não. Então tá, chegamos ao final desta terceira etapa. O placar parcial no momento é -2 pontos para Nigel e Fabiano Tatu e 6 pontos para Pedro e João, ao contrário do que vocês tinham prometido. Exatamente, a gente tá muito decepcionado, principalmente com nós mesmos, e a gente pede desculpa a todo mundo em casa. Não, olha só, eu tô muito mais decepcionado com a outra dupla, porque a gente planejou perder, a gente tá dando o nosso melhor pra perder aqui. A gente pretendia perder o primeiro, depois o segundo, mas vocês não facilitam pra gente. Tá sendo muito surpreendente pra mim essa brincadeira hoje também. Eu esperava pelo menos um ponto positivo. E agora chegamos à última etapa do nosso jogo e ela se chama Notícias Extraordinárias. Nessa etapa eu lerei 3 manchetes de notícia para cada dupla e elas serão de adivinhar quais dessas manchetes são verdadeiras e quais são falsas. Cada acerto vale 4 pontos para o placar de cada dupla. Lembrando que as manchetes reais foram copiadas de jornais físicos ou online do mundo todo, e nem sempre a manchete conta toda a história. Por isso cada dupla pode pedir, se quiser, um comentário sobre a notícia. Pode ser uma dica ou não. Basicamente é só para deixar vocês mais em dúvida. Preparados? Caio, só uma pergunta. Aposta os pontos? Se a gente pedir o comentário aqui, a gente não tá postando nada não. O comentário é brinde. Sim, então vamos lá. Então eu vou ler para Nigel e Fabiano. Primeira manchete. Caixões com 4 corpos são encontrados por trabalhadores que demoliam um mausoléu. Ah, eu vi isso em algum lugar. Então já é verdade, foi. Nem precisa do resto. Não quer nem comentário. Não. Olha, Nigel, você participou do último Acabou. jogo. Essa é Então verdade. você não isso aí. quer comentário. Comenta só pra... Comentário. Os desencargo trabalhadores aqui. afirmavam que não tinham ideia de que alguém fora enterrado ali. Tá bom. Verdade. Então é verdade? Verdade. São 4 pontos para Nigel e Fabiano. Tu Aconteceu sabia. em 1997 em Wisconsin, onde a demolição de um mausoléu com 6 criptas datadas do século XIX foi encomendada com a garantia de que estariam vazias. Na sexta cripta, os corpos de 2 adultos e 2 crianças foram encontrados. Agora estamos com 2, né? Agora vamos para a dupla de Pedro e João. Segunda manchete é: secreção de bunda de castor é boa para cozinhar. Eu cozinho com secreção de bunda de castor, mas mesmo assim eu vou querer o comentário. Comentário é: a secreção do ânus do castor é utilizada em bolos, doces, refrigerantes e muito mais ao redor do mundo. É mentira. Calma aí, é olha só. mentira. Antes da gente falar se é mentira ou verdade, eu só quero confirmar. Se a gente erra, a gente simplesmente não ganha, a gente não exato. perde. Você não tem ponto negativo. Cara, o negócio é o seguinte, vários mamíferos liberam secreções pelo ânus, onde fica a glândula do almíscar. Por exemplo, o cachorro cheira o cu um do outro, porque ali ele libera uma secreção, tem uma glândula que libera essa secreção. Porém, normalmente, essas secreções têm um cheiro fortíssimo. Ao cheiro forte, coaduna-se na natureza um gosto também muito forte. Eu, sinceramente, duvido. Eu acho que é verdade, ele libera uma secreção, mas essa secreção não é deliciosa. Não, então, é exatamente esse o ponto. Eu acredito que ele libera coisas pelo ânus, Que volta! mas não é bom pra cozinhar. Então vocês acham que a manchete... Nós achamos que a é- manchete... Relê a manchete pra gente. Secreção de bunda de castor é boa para cozinhar. Eu acho que o termo bunda é um termo feio, eles usariam o termo ânus, e eu acho que não, porque a bunda não secreta nada, a bunda é só o músculo, é uma nádega e tal. Sabe? Não, isso é mentira, isso não é gostoso, cara. Não, isso é mentira. Vocês falaram mentira e vocês erraram. É verdade. A secreção do ânus do castor é utilizada como aroma de baunilha para vários produtos comestíveis. Cara, eu ia falar baunilha. Baunilha tem mó naipe de ser coisa de bunda de castor mesmo, cara. É marrom, né, cara? É marrom, é líquido e marrom. Mas afinal, Baunilha o tem que é tudo a ver baunilha? com... Cara, secreção de cu de castor. Pelo que se vê aqui. Pô, eu perdi esse tempo todo comprando as coisas de baunilha quando eu podia ter comprado um castor e chupado o cu dele em casa, né? Que coisa horrorosa. Terceira manchete. Agora para Nigel e Fabiano. iPhone novo pode ter recall, pois o sensor de digitais funciona com o dedo amputado. Verdade. Sem comentário, eu gosto que vocês ignoram completamente a possibilidade de Não, lê o comentário aí, calma aí. Comentário Dedo é: amputado, pô. usuários iniciaram petição de recall por meio de roubos e terem seus dedos cortados para que o celular possa ser acessado. Essa aí agora... Cara, eu vi uma parada dessa. Então é verdade. É verdade, cara. Pode ir. Mentira! O iPhone 5S usa tecnologia de radiofrequência para fazer a varredura das camadas subepidérmicas do dedo, o que exige que o dedo esteja vivo. O mesmo não pode se dizer do cérebro do usuário. Ou seja, se eu amputar o dedo do cara, mas ligar esse dedo
pelas veias em alguma coisa que transfira sangue pra ele, eu consigo. Não, nem precisa. esquento no micro-ondas. É só esquentar. Esquentou um pouquinho, Já era. já era. Eu uso esse dedo pra tirar a secreção do cu do meu castor e aí eu lambo e abro o iPhone, pô. Aí... Quarta manchete para João e Pedro. O ex-premier egípcio Ahmed Shafik é novo astro de clipe do astro coreano Psy. Pô, eles estão Eu exagerando. quero um comentário sobre isso. Pedro Cohen pode ganhar 3 pontos para sua dupla se souber o que é um premier. O companheiro de dupla não pode soprar. Calma aí. Porra, é o bônus! Cara, esse jogo é impressionante. Cara, isso é muito incrível, cara. Obrigado, meu Deus. Você pode ler a notícia de novo? Vamos lá. O ex-premier egípcio Ahmed Shafik é novo astro de clipe do coreano Psy. Tá, é mentira. É mentira? Vocês ganham 3 pontos. Não, 4. Psy não é mais um astro e todo mundo já sabia disso depois do primeiro hit. Quinta manchete. Água radioativa de Fukushima é jogada no mar. Comentário, né? É. Comentário é: fácil. optamos por verter a água no mar, já que, depois de medir os níveis de radiação, chegamos à conclusão de que poderia ser considerada água de chuva, disse o porta-voz da TEPCO, Yo Koshimizu. Isso aí é... Bom, vocês simplesmente estão duvidando que jogaram água no mar, cara. Tá radioativo, Radioativa, né, né, cara? Mas é água, é o mar é grande, vai espalhar. Hashtag quem nunca, né? A frase. Optamos por verter a água no mar, já que, depois de medir os níveis de radiação, chegamos à conclusão de que poderia ser considerada água de chuva, disse o porta-voz da TEPCO, Yo Koshimizu. Tô tentando ver se esse nome é um nome inventado ou um nome japonês de verdade. Cara, eu tô achando que é mentira, cara. O japonês não ia jogar água radioativa no mar, cara. Ainda mais eles que comem peixe pra cacete, meu irmão. Pô, Entendeu? eu tô achando que isso é verdade, hein? Será, bicho? Eu tô confiando nesse Yokushimitsu aí. Topco tem nome de ser empresa japonesa? Eu acho que é verdade. Podemos ir na verdade? Vai na verdade, Se não meu for, a gente capitão. perde esse jogo. Vocês já perderam o jogo, na verdade, eu só não tô sendo babaca. A gente acertou a última e a gente tá com 8 pontos na frente. Você só tem mais essa resposta, eu só faço Só 4. tem mais essa? É. É verdade, vai! Verdade. Caralho, back in the game! O tufão, Vai. o tufão Manin, que atingiu o Japão, provocou chuvas e alagamentos na usina nuclear de Fukushima. Como a água poderia atingir o lençol freático, os japoneses decidiram bombear a água radioativa para o mar. E se a indústria cinematográfica está correta, sabemos que nada de errado pode acontecer depois disso. Mas a indústria cinematográfica tá errada, como o Nigel disse no primeiro bloco, é tudo mentira. Última manchete para Pedro e João. Agora quem te ganha? Menina assombra pesquisadores com sua capacidade telepática. Cara, isso acontece várias vezes. Várias meninas já assombraram pesquisadores com a sua capacidade telepática. Isso é muito comum na chamado, Rússia, por eles exemplo. fazem Eu preciso de um coisa. comentário. Eu quero comentário, mas por enquanto me parece muito real. Isso é o tipo da coisa que eu veria na internet. A menina é autista e consegue digitar em um computador o que a mãe pensa. Eu também não duvidaria que essa Não, parte é verdade. é a mãe. Tem um laço. Existe um laço com a mãe. Tem um Agora, na verdade, laço. existem autistas altamente funcionais, tipo Savan, assim, que tem habilidades loucas, tipo Rayman e tal. Então pode haver essa habilidade. Messi, né? O Lionel O Messi. Messi, mas o Messi é Asperger, que agora virou É. autismo, né, cara? É mais de Isso. boa. Olha, eu acredito que sim, pelo fato dela conseguir ler a mente da mãe. Mas Tem o um mais laço importante aí. aqui é que o que tá em jogo não é o comentário, mas sim a manchete. É isso aí. E a manchete, menina assombra cientista com capacidade paranormal, vai ser verdade. Sim. Então vocês vão na verdade. Nós vamos na verdade. A pergunta que fica no ar é: você acredita em Deus? Pedro Cohen claramente é um autista Savan. Ele provou isso. Eu acho assim, é a pergunta que fica no ar. Você acredita em Deus? Porque é o laço de uma filha com uma mãe. A gente não tem como duvidar disso. É um lance divino. É verdade. E vocês ganham 4 pontos. Fuck yeah. Depois de vários testes, a indiana Nandana Unikrishna, de 9 anos de idade, provou para pesquisadores que consegue captar com perfeição sequências aleatórias de números e até poemas lidos pela mãe, mesmo as duas estando separadas em salas diferentes. Puta que pariu, agora eu tô de cara porque eu achava que essa parte era mentira. É, mas a gente também não sabia que ela era indiana, né, É, cara? verdade. Faz total sentido agora. Ela era indiana. E chegamos ao fim do Verdades Absurdas. A dupla vencedora de hoje é
Pedro Cohen e João Carvalho com 14 Mas falhamos pontos. no nosso planejamento, hein? Sim. Contra 6 pontos da dupla de Nigel e Fabiano Tatu. E eu gostaria de agradecer a todos os participantes, a produção, por mais um Verdades Absurdas e até o próximo.